Saudações, professor. Vamos estar dando início ao nosso seminário relativo à primeira unidade da disciplina de Direito Internacional Público, e o assunto a ser abordado vão ser as normas jus cogens. Propedeuticamente, Valério Mazzuoli, em seu livro Curso de Direito Internacional Público, ele afirma que existem 3 conjuntos de normas na ordem internacional. O primeiro conjunto de normas vai se tratar das normas de direito internacional geral, que são normas de conteúdo consuetudinário reconhecidas pela sociedade internacional como um todo, como por exemplo a norma do Pacta Sunt Servanda. Em segundo lugar, nós vamos ter as normas de direito internacional convencional, que vão ser aquelas normas que vão ser estabelecidas por meio de tratados entre estados ou de convenções internacionais. Em terceiro lugar, nós vamos ter as normas não convencionais imperativas. Essas normas vão ser normas de direito cogente, de conteúdo cogente, também conhecidas como normas jus cogens, que são o objeto principal do nosso trabalho. Partindo agora para uma distinção conceitual, nós vamos trabalhar com 3 conceitos. O primeiro deles, o do já citado Valério Mazzuoli, para ele, normas jus cogens são normas que se sobrepõem à autonomia da vontade dos Estados e não podem ser derrogadas. São inderrogáveis, quer por tratados, quer por costumes ou por princípios gerais do direito internacional. Já para Francisco Rezec, normas jus cogens são o conjunto de normas que, no plano do direito das gentes, impõe-se objetivamente aos Estados a respeito das normas de ordem pública que, no sistema de direito interno, vão limitar a liberdade contratual das pessoas. Por fim, para Marcelo Dias Varela, as normas jus cogens são o corpo de regras internacionais obrigatórias que não podem ser contrariadas por tratados. Consideram-se normas jus cogens, normas de direito cogente, as normas já consagradas em tratados multilaterais que são amplamente aceitos. Dessa forma, nós podemos fazer uma conceituação própria que normas jus cogens, o jus cogens internacional vai compreender o conjunto das normas aceitas e reconhecidas pelos Estados da comunidade internacional que não podem ser objeto de derrogação. Elas são interrogáveis tanto pela vontade individual dos Estados como por qualquer outro meio. Dessa forma, essas normas, essas regras gerais só vão poder ser derrogadas, só vão poder ser modificadas por outras normas jus cogens, por outras normas de mesma natureza. Como exemplo de normas cogentes, nós podemos citar, por exemplo, a Convenção das Nações Unidas sobre o Direito do Mar, Direito Marítimo, também conhecida como Convenção de Montego Bay. Essa convenção vai se tratar de norma cogente. Por exemplo, caso 2 países pactuem que a zona exclusiva de ambos vai ser maior do que o delimitado, do que o estipulado dentro do Tratado de Montego Bay, esse pacto entre os 2 países vai ser nulo de pleno direito. Por quê? Pois ele está indo contra uma norma de direito cogente, uma norma que vai limitar no âmbito internacional a atuação dos países. Também temos, dentro da Corte Interamericana de Direitos Humanos, posicionamentos dos juízes da Corte sobre normas cogentes. Por exemplo, os posicionamentos de Cansado Trindade, no caso Blake versus Guatemala, onde ele vai defender que a proibição do crime de desaparecimento forçado vai se tratar de uma norma de direito cogente internacional. Assim como, por exemplo, no caso Senegal versus Bélgica, onde a posição da corte foi de que a proibição do crime de tortura é uma norma de direito cogente, e também no caso Ninhos de la Calle contra Guatemala, onde Cansado Trindade novamente, juntamente com outro juiz da corte, Abílio Abreu Burelli, eles vão, em voto conjunto, defender que o direito à vida também vai se tratar de uma norma jus cogens. Sobre o histórico das normas jus cogens, a sua origem, por assim dizer, nós vamos ter posições contrárias, divergentes na doutrina. A primeira delas a ser analisada vai ser a do jurista italiano Antonio Cassese, que segundo ele o jus cogens vai surgir no final da década de 60 como uma influência, uma resposta dos países socialistas
no desenvolvimento de uma ideia de que certas normas fundamentais costumeiras elas devem estar situadas no plano superior, na hierarquia superior a normas de tratados convencionais e, nesse caso, serão nulos de pleno direito os tratados que contrastarem contra elas. Marcelo Dias Varela, entretanto, ele vai dizer totalmente o oposto, que na verdade os países socialistas, capitaneados pela União Soviética, juntamente com os países do terceiro mundo, se oporam com veemência à instituição de uma noção de direito cogente internacional, já que eles queriam uma flexibilidade maior na construção de regras jurídicas. Francisco Rezec, em dissonância com os autores anteriormente mencionados, vai sustentar que o jus cogens ele não surgiu no final da década de 60, mas no início da década de 30, tendo sido teorizado por autores como Alfred Verdross e Friedrich von Hayek. E o Delbrando Daciolo, entretanto, ele vai mais além e vai dizer que, até no conceito, na perspectiva do surgimento primitivo do direito do jus cogens, do direito internacional cogente, vai dizer que, primeiramente, ele vai surgir com a distinção proposta pelo jurista neerlandês Hugo Grossio entre direito natural e direito positivo. E essa distinção de Hugo Grossio ela vai se fundamentar e vai ser influenciada pela distinção também entre direito natural e direito positivo proposta por Moisés Maimônides, um jurista sefardita medieval. Seguindo nesse ensejo, Emer de Vattel, um jurista suíço, ele vai lançar os primeiros delineados do que nós temos atualmente como o jus cogens. Nesse caso, Emer de Vattel vai defender a existência de um direito da gente necessário que deve ser protegido por todas as nações e caso alguma nação Olá, complementando a fala do meu colega, as normas jus cogens, elas são reguladas pela Convenção de Viana sobre o direito dos tratados, mais precisamente em seu artigo 53 e seu artigo 69. Nesse dispositivo, trata-se da imposição de que é nulo os tratados que conflitem com as normas imperativas de direito internacional geral, pois quando essas normas possuem o status de norma imperativa, elas se diferenciam da obrigatoriedade natural das normas jurídicas, justamente por não ser derrogadas pelas partes, submetendo a todas a observância e cumprimento delas. Para revogar essas normas, só será possível se outra norma de mesma natureza jurídica internacional geral a sobrepor. Desse modo, com o surgimento de outra norma que não tem esse status, ela não poderá ter força normativa para revogá-la. Ainda sobre a superioridade das normas jus cogens, Mazzuoli disse que, da forma como colocada na Convenção de Viena, o jus cogens passa a estar na mais alta escala hierárquica da escola normativa. Isto porque, na Convenção, ao dizer que as normas jus cogens elas devem prevalecer sobre as normas anteriores e posteriores, acabou por estabelecer uma regra imperativa que impossibilita a utilização de alguns critérios para a resolução da antinomia jurídica, se caso aparecesse algum tratado que entrasse em conflito com as normas jus cogens, dando lugar apenas à solução hierárquica em favor das normas. Em contrapartida, as críticas às normas jus cogens seguem no plano de que essa completa imposição retira a liberdade da autonomia de vontade dos entes soberanos. Para Mazzuoli, as normas jus cogens, além de impor um limite à liberdade dos Estados na assunção de suas obrigações jurídicas, ele também pede que os Estados tenham autonomia para qualificar uma norma como imperativa de acordo com sua vontade e seus interesses. Quanto aos exemplos, apesar da Convenção de Viana não deixar expresso alguns exemplos sobre as normas jus cogens, temos um evidente exemplo que seria a Declaração Universal dos Direitos Humanos de 1948. No que diz respeito à criação das normas jus cogens e as fontes que influenciam a sua elaboração, é notável que são extraídas a partir dos costumes internacionais, dos direitos convencionais e dos princípios relacionados ao direito como um todo. Inclusive, é impossível identificar
a clara ligação dessas normas com a proteção dos direitos humanos. Em suma, o procedimento normativo do jus cogens, ele está a indicar a existência de uma nova e soberana fonte do direito internacional público, formada por normas imperativas e reconhecidas pela sociedade internacional como um todo, e que não constam nas fontes clássicas do direito internacional estabelecido pelo artigo 38 do Estatuto da Corte Internacional de Justiça. Obrigada pela atenção. Até a próxima!